Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você neste dia, lendo o texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, versos 1, 2 e 3. Você pode me acompanhar? Diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Este texto tem falado muito ao meu coração nesses dias. Nós que temos vivido este período difícil da pandemia, do coronavírus, este momento de quarentena, de isolamento social. Estamos com o nosso universo limitado, estamos com restrições de movimentações e relacionamento. É um tempo muito difícil. E este texto que eu acabei de ler com você é um texto que está no livro do Deuteronômio, que tem a ideia da repetição. Moisés escreve este livro repetindo toda a lei de Deus e especificamente no capítulo 8, repetindo a experiência do deserto e dizendo para o povo por que é que eles haviam experimentado os 40 anos no deserto. É claro, você sabe que foi por causa da incredulidade, porque 40 anos antes a terra foi espiada por alguns homens que trouxeram um relatório negativo dizendo: a terra tem gigantes, é uma terra boa, mas não podemos entrar ali. E Deus castigou aquela geração incrédula, não permitindo com que eles entrassem na terra. Mas especialmente aqui no capítulo 8, Moisés está dizendo algumas coisas muito importantes e eu gostaria de compartilhar com você 4 verdades que estão neste texto, que podem trazer ânimo e esperança para você, para a sua família e para a sua igreja nestes dias. A primeira palavra que eu gostaria de destacar é a palavra promessa. O texto nos diz no verso 1 que Deus havia prometido dar aquela terra, a terra de Canaã, ao povo de Israel. E agora havia chegado a hora de cumprir esta promessa. Nós temos um Deus que tem para nós promessas maravilhosas. Um Deus que cuida do seu povo, um Deus que está presente, um Deus que tem a promessa de nos dar a vida eterna, a promessa de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o seu Filho, que nós temos a presença do Espírito Santo agora habitando em nós. Quantas promessas na palavra de Deus! Nós temos um Deus de promessas. E este é o primeiro destaque deste texto para a minha e para a sua vida, para a nossa edificação. O segundo destaque que eu faço neste texto é a presença. O verso 2 nos diz que o Senhor os conduziu por todo o caminho do deserto nestes 40 anos. Nós temos um Deus presente. O deserto não é um bom lugar. Não é gostoso passar pelo deserto. Especialmente neste momento, podemos considerar que estamos vivendo um período de deserto, mas Deus estava com o povo. Temos um Deus que marca a sua presença em nossa vida. Terceiro destaque deste texto, a prova. O verso 2 diz que Deus caminhou com eles para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, e algumas traduções vão dizer a fim de conhecer o seu coração. Este é um tempo de prova. Deus não nos prova para nos irritar, Deus não nos prova para nos castigar. A provação ou a prova tem a finalidade da aprovação. Deus quer nos provar
para que possamos viver novas experiências maiores e melhores. E Deus levou o povo para o deserto para os provar. E neste momento Deus está nos provando o nosso coração, como estamos, como está a nossa espiritualidade, como estão os nossos sentimentos, como está a nossa devoção e o nosso compromisso com Deus. Mas o quarto destaque deste texto para a nossa vida está no verso 3, que é a palavra pão. O texto nos diz que Deus os deixou passar por um momento difícil, mas depois lhes sustentou por 40 anos com o maná, o pão que descia do céu. Mas Deus diz o seguinte: Deus os sustentou com maná para que eles pudessem aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Neste momento, o nosso pão é a presença, o poder de Deus em nossa vida. O que nos sustenta neste momento, nós temos percebido que não é o acúmulo, não são os carros que temos na garagem, não é a comida que está sobre a mesa, não é a roupa que está no nosso guarda-roupa, no nosso closet, não são os itens da nossa casa, não são os bens materiais deste mundo. O que nos sustenta é a presença de Deus e a sua palavra. Por isso eu faço esse quarto destaque, o pão. O pão é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses, que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós somos sustentados neste período da pandemia pela palavra de Deus, o seu pão, o seu alimento. Que Deus abençoe sua vida. Que estes 4 destaques de Deuteronômio 8 fiquem em seu coração. Nós temos um Deus que tem para nós promessas. Nós temos um Deus que tem para nós a sua presença. Nós temos um Deus que nos prova, mas nós temos um Deus que nos dá o seu pão, que é a sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.